Parei no posto que todos diziam para evitar, e entendi o motivo da pior forma. Mas o que eu descobri ali quase acabou com minha vida na boleia. Fazia 2 dias que eu tava só no café forte e na coragem. Nada de estrelinha porque eu sou velho bruto, não dependo disso para rodar. Mas vou te falar, o corpo tava pedindo arrego. Eu tava na liga, firme no volante do meu Scania P360. Verde minha nave cortando a BR debaixo de um sol rachando o asfalto. Faltavam 5 quilômetros pro próximo posto. 5. E era justo aquele. O que todo caminhoneiro raiz conhece. Mas ninguém explica direito. Só falam, não para lá, Jaconias. E mudam de assunto. Eu podia ter seguido viagem. Tava de leve, sem excesso, carga filé, prazo redondo. Mas sabe quando a cabeça começa a criar história? Quando o silêncio da cabine pesa mais que o ronco do motor. Foi aí que eu vi a placa e senti aquele frio seco no estômago. Não era medo ainda. Era aviso. Mas eu ignorei. Encostei meu bruto ali, desci da cabine achando que era só mais uma parada rápida. Café, banheiro, esticar as pernas. Eu não sabia que naquele exato momento alguém já sabia que eu estava chegando. E pior, eu não fazia ideia de quem tinha contado. O volante vibrou na minha mão quando o pneu dianteiro pegou naquele remendo mal feito da BR. O caminhão deu uma leve sambada. Coisa rápida, mas suficiente para acordar qualquer um. Eu segurei firme, pé dosado, olho longe. Um ônibus vinha forçando ultrapassagem lá na frente. E eu já vi que ia sobrar para mim. Vem, vem, passa logo, tartaruga apressada, murmurei, ajustando no retrovisor. O sol batia seco no para-brisa do meu Scania P360. Verde, minha nave. Cara chata forte, trucado valente, motor redondo que responde no toque. Não é bicheira, não é beberrão, é bruto de respeito. O ônibus voltou para a pista dele no último segundo. O vento da passagem balançou a cabine. Eu senti aquele tranco leve no peito, não de medo, de atenção. Eu tô na liga, sempre tô. Tenho 36 anos no documento, mais 40 anos na boleia. Cresci dentro de caminhão. Meu pai era chofer raiz, daqueles que manobra truck morto em pátio apertado como se fosse bicicleta. Eu aprendia olhando. O cheiro de diesel era perfume de casa. Hoje sou eu que corto o tapetão. Carga filé na carroceria. Lacre conferido 3 vezes, prazo apertado. Se eu vacilar, vira bucha. E bucha ninguém quer. O rádio chiou com uma mensagem da base. Jaconias, confirma a previsão de chegada. Apertei o botão. Se o asfalto colaborar e os ligeirinhos pararem de brincar de corrida, chego no horário. Tô redondo aqui. Sol quente, pista vibrando, e aquele horizonte tremendo lá na frente. Quem nunca rodou no calorão não sabe. Parece que a estrada tá derretendo. Passei por um toco da roça carregado de palito doce. O cara me deu luz alta, cumprimento de estrada. Respondi. A gente se entende sem palavra. Mas o prazo tava batendo. Olhei o painel. Diesel ok. Temperatura ok. Eu podia seguir direto, mas o corpo começa a cobrar quando você tá muitas horas sentado. Só no foco. Eu não uso estrelinha. Nunca usei. Sou velho bruto. Se o sono vem, eu paro. Aprendi isso cedo demais. Mais à frente, uma placa azul apareceu pequena no horizonte. Posto a 12 quilômetros. Eu respirei fundo. O nome piscou na minha cabeça antes mesmo de eu ler. Aquele. O posto que sempre comentam. A regra não escrita da BR é clara. Quando todo mundo evita um lugar, tem motivo. E quando ninguém explica, o motivo é maior do que parece. Balancei a cabeça tentando espantar o pensamento. Besteira, Jaconias. Foca no teu. Mas a mente do caminhoneiro é traiçoeira. Enquanto a mão dirige, a cabeça viaja. Lembrei do meu pai falando, estrada ensina, mas cobra. E cobra caro de quem se acha esperto. Eu não me acho esperto. Eu me acho atento. E atenção não é medo. Passei por um barracão de zinco parado no acostamento. 2 chapas sentados na sombra mínima do baú. Marmita esquentando no fogão de pobre improvisado. Cena comum. Vida simples. Mas até ali eu senti algo estranho. Não era no lugar. Era dentro de mim. O rádio chiou de novo, agora com voz conhecida. Jaconias, vai parar onde? Era o Ramírez. Velho parceiro de rota. Espanholado. Criado na fronteira. Tô vendo ainda. Só não encosta naquele aí da frente. Eu fiquei em silêncio. Tu sabe qual. Desliguei sem responder. O asfalto seguia reto, brilhando.
O motor ronronando liso. Meu bruto pedindo estrada, não parada. Mas o corpo já dava sinal. Ombro pesado. Olho ardendo leve. Eu olhei de novo pro horizonte. Placa agora a 5 km. O nome do posto apareceu inteiro dessa vez. Meu pé aliviou no acelerador sem eu perceber. A estrada tem dessas. Às vezes o desafio não é curva fechada nem ultrapassagem perigosa. É decisão pequena. Eu ajustei o boné, olhei no retrovisor, vi o verde da minha nave refletindo firme sob o sol. Só abastecer e sair. Rápido. Sem conversa. Falei alto como se o caminhão pudesse me responder. E lá na frente, o acesso começou a aparecer. Eu ainda não sabia, mas naquele exato momento alguém já sabia que eu estava chegando. E isso mudava tudo. Se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido. Eu reduzi antes mesmo de decidir que ia reduzir. Foi automático. O acesso começou a se abrir à direita, aquela entrada larga demais para um lugar que, teoricamente, quase ninguém usa. O pátio já dava para ver de longe. Alguns caminhões espalhados, mas nenhum conhecido. Nenhuma nave que eu já tivesse cruzado em outras rotas. Isso já me deixou com a pulga atrás da orelha. Porque caminhoneiro raiz se conhece pelo caminhão. E aquele silêncio ali não combinava. Eu lembrei da primeira vez que ouvi falar daquele posto. Foi anos atrás, num pátio em Córdoba. Um velho chofer argentino, bigode grosso, tomando café forte, falou baixo. Aquele ali? Melhor passar batido. Eu perguntei o motivo. Ele só deu de ombros. Tem lugar que não precisa explicar. Depois foi o Ramírez. Depois um tanqueiro barriga de aço lá no Mato Grosso. Depois um vinhaceiro numa usina, carregando palito doce. Sempre a mesma coisa. Não para. Mas ninguém nunca falava o porquê. Nunca tinha história concreta, nunca tinha acidente confirmado, nunca tinha ocorrência aberta que eu soubesse. Só aviso. E aviso sem detalhe é o que mais mexe com a cabeça da gente. Eu podia ter seguido. O tanque ainda aguentava. Eu tava de leve no peso, carga filé. Prazo justo, mas possível. Só que o corpo tava pedindo pausa. Ombro duro. Olho começando a arder. E quando o corpo começa a falhar, a mente começa a inventar. Eu não uso estrelinha. Nunca precisei. Mas isso significa que quando o cansaço vem, ele vem inteiro. Passei direto pela entrada. Segui mais uns 300 metros. E aí veio aquele pensamento que não larga. E se não for nada? Porque na estrada também rola exagero. Já vi caminhão virar lenda por bobagem. Já vi bicheira virar monstro só porque um dono não cuidava direito. Eu olhei no retrovisor. O posto ficou pequeno atrás de mim. O volante pareceu mais pesado na mão. Tá fugindo do que, Jaconias? Falei sozinho dentro da cabine. Não era medo. Era curiosidade. E curiosidade mal resolvida pesa mais que sono. Eu dei seta. O Scania P360. Respondeu liso. Fiz o retorno na próxima abertura e voltei devagar como quem tenta não demonstrar dúvida. Quando entrei no pátio, a primeira coisa que eu senti foi o cheiro. Não era diesel. Era um cheiro neutro demais. Posto de estrada sempre tem cheiro de óleo, graxa, borracha quente, marmita esquentando no fogão de pobre. Ali parecia tudo limpo demais. Organizado demais. Um frentista veio andando na minha direção antes mesmo de eu parar totalmente. Isso não é comum. Normalmente o cara espera o caminhão alinhar. Ele sorriu. Boa tarde, patrão. Completa? Eu desliguei o motor e fiquei alguns segundos em silêncio antes de responder. O silêncio incomoda mais do que pergunta. Completa. Desci da cabine devagar. O sol batia forte no pátio, refletindo no verde da minha nave. Olhei ao redor. 2 caminhões estacionados perto da lanchonete. Um toco da roça e um barracão de zinco com placa de transporte refrigerado. Geladeira deitada. Nenhum motorista do lado de fora. Nenhum. Isso não é normal. Caminhoneiro sempre tá fora, esticando perna, fumando, conversando, reclamando da vida. Ali parecia que todo mundo tinha evaporado. O frentista conectou a bomba no tanque e eu circulei o caminhão, conferindo pneu por hábito. Tava tudo certo. Mas o hábito também serve para observar. Vi uma câmera virando levemente na minha direção. Pode ser paranoia? Pode. Mas na estrada, paranoia salva.
Entrei na lanchonete. Ar-condicionado gelado demais. Luz branca demais. 3 mesas ocupadas. Ninguém falando alto. Só um murmúrio baixo, quase calculado. Eu pedi um café. A atendente me olhou como se já soubesse quem eu era. Primeira vez aqui, né? Aquilo me travou 1 segundo. Por quê? Ela deu um meio sorriso. A gente reconhece os rostos. Eu não respondi. Peguei o café e sentei perto da janela de onde dava para ver meu Scania P360, parado lá fora. E aí veio o cansaço de verdade. Não físico, mental, porque o silêncio daquele lugar gritava. Eu lembrei de outra conversa anos atrás num pátio na divisa com o Paraguai. Um caminhoneiro caroçal velho bruto falou: "O problema não é o que acontece no posto, é o que acontece depois que você sai." Na época eu ri, agora essa frase voltou inteira. Eu tentei me convencer de que era exagero coletivo, que às vezes um lugar ganha fama sem merecer, que talvez alguém tenha tomado uma bucha de serviço ali e espalhou história, mas o coração não batia no ritmo normal. Batida curta, seca. Eu olhei pela janela e vi um carro preto estacionar perto do meu caminhão. 2 homens dentro. Não desceram. Só ficaram, observando. Talvez esperando alguém. Talvez nada. Mas eu senti que aquele momento era uma linha invisível. Se eu levantasse e fosse embora agora, talvez nada acontecesse. Se eu demorasse mais 5 minutos, eu tomei o café de uma vez, queimando a língua. Levantei, paguei. E quando saí para fora, o frentista já estava desconectando a bomba antes mesmo de eu chegar. "Tudo certo, patrão. Boa viagem." "Boa viagem." Ele falou isso olhando direto no meu olho, como se soubesse exatamente para onde eu estava indo. E naquele instante eu entendi uma coisa que ninguém nunca explicou. Não era o posto que assustava os caminhoneiros. Era o que vinha depois dele. Eu subi na cabine. Fechei a porta. E antes de ligar o motor, respirei fundo. Porque ali eu já tinha passado do ponto de voltar atrás. Eu liguei o motor e desliguei de novo. Fiquei ali, com a mão na chave, olhando pelo para-brisa. O pátio continuava normal demais. Caminhão parado, frentista andando devagar. Sol rachando no concreto. Nada fora do lugar, mas tudo fora do lugar. Quando a gente vive na estrada, aprende a ler o que não aparece. Um olhar que dura meio segundo a mais. Um silêncio que não combina com o ambiente. Um movimento que parece ensaiado. Eu já tinha pago. Já tinha abastecido. Era só sair. Só que algo me puxou de volta para fora da cabine. Eu desci de novo. Nem eu soube explicar o motivo. Talvez foi aquele carro preto ainda parado perto da minha nave. Talvez foi o jeito que o frentista ficou me olhando enquanto fingia mexer na bomba. Talvez foi o tal aviso que nunca veio completo. Eu fechei a porta do Scania P360, verde, e andei em direção à lateral da loja de conveniência. Tinha uma placa pequena escrito administrativo. Não era lugar de cliente. Mesmo assim, eu parei ali por alguns segundos como se estivesse esperando algo acontecer. E aconteceu. A porta abriu. Ela saiu ajeitando o cabelo preso num coque simples. Camisa social clara, crachá no peito. Não era frentista. Não era atendente. Tinha postura de quem manda sem levantar a voz. Ela me viu parado ali. Não se assustou. Sorriu. "Posso ajudar?" A voz dela era calma demais. Eu encostei as mãos na cintura, fingindo naturalidade. Tava procurando o banheiro. Ela inclinou levemente a cabeça. "O banheiro fica do outro lado." Ela sabia que eu sabia disso. Ficamos uns 2 segundos em silêncio. Aqueles 2 segundos que parecem mais longos do que deveriam. "Primeira vez aqui, né?" Ela perguntou. Eu travei por dentro. Já tinham me perguntado isso lá dentro. Agora ela também. "Por quê?" Respondi, segurando o tom. Ela deu um meio sorriso. "A gente reconhece quando o caminhoneiro já conhece a casa." A palavra casa soou estranha na minha cabeça. Casa. Posto de estrada não é casa de ninguém. Eu olhei para o crachá. Luciana. Nome simples. Mas o olhar não era simples. "Você trabalha aqui faz tempo?" Eu perguntei, só para devolver a pressão. Ela cruzou os braços tranquila. Tempo suficiente para saber quem entra e quem sai. Essa frase bateu diferente. Quem entra e quem sai. Eu senti o ombro enrijecer. "Movimento tá fraco hoje", comentei olhando para o pátio. "Depende do horário." Ela falava pouco, mas cada resposta parecia medida. Um caminhão deu partida lá no fundo. Motor grave. Um trucado pesado, da roça.
Ele saiu sem que eu tivesse visto o motorista em momento nenhum. Estranho. Eu voltei o olhar para ela. Vocês têm fama na estrada. Ela não mudou a expressão. Fama boa ou ruim? Depende de quem fala. Ela deu um passo mais perto. Não invasivo, mas calculado. E você costuma ouvir muito o que falam? Essa pergunta me pegou. Eu sempre ouvi, mas nunca fui de seguir rebanho. Eu costumo observar, respondi. Ela sustentou meu olhar, e ali eu senti o primeiro desconforto de verdade. Não era medo, era a sensação de estar sendo lido. Observa o quê, Jaconias? Meu coração deu uma batida fora do ritmo. Ela tinha dito meu nome. Eu não tinha me apresentado. Meu crachá da empresa não fica visível. Eu não uso adesivo grande na cabine. Meu nome não estava estampado no caminhão. Eu não demonstrei surpresa. Aprendi cedo que reação é informação. Tá no sistema da bomba. Falei seco. Ela sustentou mais um segundo. E sorriu de canto. Claro, mas o sorriso não confirmou nada. Um celular vibrou na mão dela. Ela olhou rápido para a tela e guardou no bolso. Boa viagem, Jaconias. De novo. Boa viagem. Como o frentista tinha dito. Eu dei meia volta e caminhei até a cabine tentando manter o passo firme. Quando subi no degrau, olhei pelo retrovisor lateral. Luciana ainda estava parada na porta do administrativo. Não mexia no celular, não falava com ninguém. Só me observava. Eu entrei, fechei a porta, travei, respirei fundo. Você tá viajando, Jaconias, murmurei para mim mesmo, mas o corpo não estava relaxando. Eu liguei o motor. O painel acendeu normal, pressão ok, temperatura ok. Só que antes de engatar a marcha, eu olhei para o lacre da carga pelo retrovisor auxiliar. E ali, por meio segundo, eu tive a sensação de que algo estava diferente. Não era visível. Era intuição. Eu quase desci para conferir. Quase. Mas a razão entrou na frente. Tá vendo coisa onde não tem? Engatei. Saí devagar pelo pátio. Passei perto do carro preto. Os dois homens continuavam dentro. Um deles mexia no celular. O outro me acompanhou com os olhos até eu pegar a saída. Quando o caminhão alinhou na BR de novo, eu senti o vento bater na lateral da cabine. O sol ainda estava alto. Dia claro. Nada escondido. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha sido ativada. Uma decisão pequena. Parar. Conversar. Ignorar o incômodo. A estrada abriu reta na minha frente. Eu acelerei. Sem saber que naquele momento eu já não estava mais sozinho naquela viagem. Eu já tinha rodado uns 20 quilômetros depois do posto quando o celular vibrou no painel. Número desconhecido. Eu normalmente não atendo número estranho quando tô na boleia. Mas naquele dia, eu atendi. Alô. Silêncio de 2 segundos. Você esqueceu de pegar sua nota fiscal impressa? Era a voz dela. Luciana. Eu senti o braço arrepiar na hora. Eu recebi no sistema. Não preciso impressa. Ela soltou um riso baixo. Eu sei. Mas você sempre pede impressa, né? Meu pé aliviou no acelerador sem eu perceber. Sempre pede? Eu nunca tinha parado ali antes. Tá me confundindo com outro. Não tô não, Jaconias. Meu nome de novo. Seco. Seguro. Eu fiquei em silêncio. Caminhoneiro aprende que quem fala demais entrega demais. Ela continuou. Você tá indo sentido interior, né? Carga fechada. Prazo apertado. O motor do Scania P360 parecia mais alto dentro da cabine. Informação de sistema. Eu disse tentando manter a voz firme. Pode ser. Mais um silêncio. A estrada seguia reta. Sol estourando no para-brisa, mas dentro de mim começou uma curva. E a Marta? Ela perguntou. Aí o volante pesou de verdade na minha mão. Que Marta? Eu sabia que Marta, mas precisava ganhar tempo. Sua noiva. Ela não gosta quando você muda a rota em cima da hora. O coração bateu forte. Não foi medo. Foi choque. Eu não tinha falado de Marta ali. Eu quase nunca falava dela em posto de estrada. Vida pessoal não se mistura com tapetão. Tá confundindo mesmo, eu respondi mais seco. Ela respirou do outro lado da linha. Fica tranquilo. Só achei que você ia avisar que tinha parado aqui. Ela costuma acompanhar suas viagens, né? O mundo pareceu encolher dentro da cabine. A Marta realmente acompanhava minhas rotas. Sempre perguntava onde eu estava, qual BR, qual previsão. Mas isso era entre nós. Entre nós. Você conhece a Marta de onde? Perguntei direto. Ela não respondeu de imediato. A estrada é pequena, Jaconias. Todo mundo se cruza 1 hora.
Frase vaga. Frase pronta. O que você quer? Eu cortei. Ela deu um riso leve. Nada. Só achei curioso você ter parado justamente hoje. Hoje tem o quê? Silêncio. Lá no fundo eu ouvi um barulho de porta fechando. Boa viagem, Jaconias. A ligação caiu. Eu fiquei alguns segundos com o celular na mão, olhando para a tela. Sem entender. Ou entendendo demais. A mente começou a correr atrás de explicação lógica. Pode ser rede social. Pode ser alguém da transportadora. Pode ser alguém que viu meu caminhão, reconheceu o nome da empresa e puxou conversa. Mas Marta? Ninguém sabia de Marta ali, ninguém. Eu respirei fundo. Você tá criando história, Jaconias. Mas o desconforto não passava. Eu abri o aplicativo da empresa no painel. Conferi rota, conferi rastreamento. Tudo normal. Normal demais. Meu celular vibrou de novo. Mensagem. Número desconhecido. Ela ficou preocupada quando você atrasou semana passada. Meu peito apertou. Semana passada eu realmente tinha atrasado uma entrega por causa de um acidente na pista. Marta tinha me ligado 3 vezes naquele dia. Só ela sabia o quanto aquilo tinha mexido com ela. Eu parei o caminhão no acostamento. Seta ligada. Respiração curta. Olhei ao redor. Só campo seco e cerca de arame farpado. Liguei para Marta. Chamou 2 vezes. Oi, amor. Ela atendeu com voz normal. Normal demais. Você falou com alguém hoje? Como assim? Sobre minha rota. Sobre onde eu parei. Não. Por quê? Eu fechei os olhos por um segundo. Eu conheço a voz dela. Conheço quando ela mente. Conheço quando ela tá tranquila. E naquele momento, parecia tranquila. Nada não, só pergunta. Ela riu leve. Você tá estranho. Tá tudo bem? Eu hesitei. Tá. Você parou naquele posto que o Ramírez falou pra evitar? Meu estômago virou. Como você sabe qual posto? Do outro lado, silêncio. Pequeno, mas suficiente. Você comentou esses dias. Ela disse rápido demais. Eu não lembrava de ter comentado o nome. Só lembrava de ter dito um posto estranho. Nada específico. Você falou o nome? Eu insisti. Não lembro. Você fala tanta coisa da estrada. Ela tentou soar leve, mas tinha algo fora do lugar. Eu senti a primeira rachadura. Não acusação. Rachadura. Tá bom. Depois a gente conversa. Eu encerrei. Desliguei. O vento batia forte na lateral da cabine parada. Eu olhei para o retrovisor, como se esperasse ver alguém atrás. Ninguém. Mas a sensação de estar sendo acompanhado não saía. O celular vibrou de novo. Outra mensagem do número desconhecido. Cuidado com o que você confere. Nem tudo que parece intacto está. Eu olhei imediatamente para o painel. Depois para o retrovisor da carga. O lacre parecia normal. Parecia. Mas agora eu já não confiava no que parecia. Eu engatei a marcha de novo, coração batendo pesado. Na minha cabeça só tinha uma pergunta. Como Luciana sabia da Marta? E por que parecia que ela queria que eu soubesse que ela sabia? Na estrada tem coisa que é coincidência. Mas quando a coincidência começa a saber demais, deixa de ser coincidência. E naquele momento eu percebi que a conversa no posto não tinha sido casual. Tinha sido um aviso. Ou um teste. E eu ainda não sabia qual dos dois era pior. Eu voltei para a pista com a cabeça pesada e o coração acelerado num ritmo estranho. Não era medo ainda. Era alerta. Rodando mais alguns quilômetros, tentei focar no básico. Marcha certa, giro controlado, distância segura. O Scania P360. Verde seguia firme, bruto confiável. Mas minha mente não estava mais limpa. Eu lembrava do carro preto no pátio. Os 2 homens. O jeito que olharam. Olhar de cliente é diferente. Cliente olha preço, bomba, movimento. Aqueles 2 estavam olhando meu caminhão. Não para admirar, para registrar. Eu tentei deixar isso para trás. Estrada exige foco. Qualquer pensamento solto vira risco. Só que depois de uns 20 minutos eu vi no retrovisor um carro parecido surgindo ao longe. Preto. Vidro levemente escuro. Distância constante. Pode ser coincidência? Pode. Mas caminhoneiro aprende a reconhecer padrão. E aquele carro não ultrapassava. Não ficava muito longe. Só mantinha a mesma distância. Eu reduzi levemente. Ele reduziu junto. Acelerei. Ele acelerou. Meu maxilar travou. Tá me seguindo, parceiro? Falei baixo. O vento começou a bater mais forte na lateral da cabine. A pista seguia aberta, reta. Sol ainda alto. Não tinha motivo para tensão. Mas ela estava ali.
Eu olhei de novo no retrovisor lateral. O carro ficou mais próximo por alguns segundos, e foi ali que eu vi. No banco de trás, meio jogado, tinha um colete dobrado, amarelo com faixa reflexiva. Eu reconheci na hora. PRF. Não precisava estar vestido. Só de estar ali já dizia alguma coisa. Eu senti um frio seco na nuca. Não era abordagem ainda. Não tinha sirene. Não tinha giroflex. Só presença. E presença pesa. Eu respirei fundo e mantive a linha. Se fosse fiscalização normal, eles teriam ultrapassado e sinalizado. Não faz sentido seguir assim. A menos que estivessem esperando alguma coisa. Eu pensei no lacre. Pensei na mensagem. Nem tudo que parece intacto está. Meu pé ficou mais leve no acelerador sem eu perceber. E se tivesse algo errado? E se alguém tivesse mexido na carga enquanto eu estava tomando café? Eu engoli seco. Eu nunca tive problema com documento. Nunca rodei batendo lata. Sempre fui correto. Carga conferida, papel alinhado. Mas se alguém mexeu... Meu telefone vibrou de novo. Eu não queria olhar, mas olhei. Outra mensagem do mesmo número. Você devia ter conferido melhor antes de sair. Meu coração bateu forte de verdade agora. Eu segurei o volante com mais força. Não podia parar no meio da pista. Não podia demonstrar nada. Eu sinalizei e encostei num ponto de apoio improvisado, daqueles de terra batida ao lado da BR. O carro preto passou devagar. Bem devagar. O passageiro virou levemente o rosto na minha direção. Olhar frio, sem expressão. E seguiu. Não parou. Não abordou. Só passou. Isso foi pior do que qualquer sirene. Eu desliguei o motor e desci da cabine com o corpo já tenso. O calor do asfalto subia pelos pés. O silêncio da área aberta parecia maior do que deveria. Eu fui direto na traseira. Olhei o lacre. Visualmente estava fechado. Mas agora meu olho já não confiava só na aparência. Passei a mão. Toquei na marca. Algo parecia minimamente desalinhado. Coisa pequena. Quase imperceptível. Mas eu conheço meu caminhão. Eu sei como deixei aquele lacre quando saí da base. E aquilo não estava exatamente igual. Eu senti a respiração encurtar. Se tivesse sido mexido, alguém tinha feito rápido e com prática. Eu fiquei ali alguns segundos olhando, sem saber se rompia e conferia tudo ali mesmo, ou seguia até um ponto oficial. Se eu rompesse fora de local autorizado, podia dar problema depois. Se eu seguisse e tivesse algo errado, o peso da decisão começou a esmagar. Eu voltei para a cabine devagar. Antes de entrar, olhei para a estrada. O carro preto já não estava visível, mas a sensação de vigilância continuava. Eu subi, fechei a porta e fiquei alguns segundos parado, só ouvindo minha própria respiração. Na estrada, a autoridade não precisa falar para ser sentida. Às vezes basta um colete dobrado no banco de trás. Eu liguei o motor. Se eles fossem da PRF mesmo, 1 hora iam me parar oficialmente. E aí eu teria que encarar. O que me incomodava não era a fiscalização, era o timing. Justo depois daquele posto. Justo depois daquela conversa. Justo depois das mensagens. Eu engatei e voltei para a pista. Agora não era mais curiosidade. Era risco. E a estrada, que minutos antes era só tapetão quente sob o sol, tinha virado um corredor estreito onde qualquer erro podia custar minha carreira. Eu não sabia ainda o que vinha pela frente. Mas uma coisa estava clara. Aquele sorriso no posto não tinha sido coincidência. E aqueles olhares no carro preto não eram de cliente. Eu fiquei mais alguns segundos parado olhando aquele lacre. O vento batia na lateral do baú, fazendo aquele som seco de metal vibrando. O sol refletia na porta traseira, e qualquer mínimo desalinhamento parecia maior do que realmente era. Ou menor. Esse é o problema. Quando a dúvida entra, tudo muda de tamanho. Eu passei o dedo de novo pelo lacre. Ele estava fechado. Inteiro. Número batendo com a nota. Nada rompido. Nada pendurado. Mas eu conheço o jeito que deixo as coisas. Eu lembro do clique exato quando fechei na base. Ali parecia meio girado, meio torto. Coisa mínima. Coisa que qualquer um chamaria de paranoia. Meu telefone vibrou no bolso de novo. Eu já sabia de quem era. Não precisava olhar para sentir. Mas eu olhei. Às vezes o menor detalhe é o que muda tudo. Eu senti um calor subir pelo peito. Aquilo já estava passando do limite de coincidência. Eu podia fazer 2 coisas ali. Romper o lacre, abrir, conferir tudo e gerar um registro de inspeção fora de local autorizado.
Ou confiar. Confiar que era só impressão. Que o cansaço estava brincando com minha cabeça. Eu olhei para a estrada vazia. Se eu abrisse ali e não tivesse nada, eu ia perder tempo, gerar justificativa, explicar para a empresa. Podia virar bucha à toa. Se eu seguisse e tivesse algo errado, a consequência podia ser muito maior. O prazo também pesava. Carga filé não admite atraso. Eu fiquei dividido por segundos que pareceram minutos. E aí entrou o lado humano. O lado que quer paz. Você tá criando problema onde não tem, Jaconias. Eu falei isso em voz alta como se precisasse me convencer. Olhei mais uma vez. Tudo aparentemente intacto. Visualmente perfeito. Eu subi na cabine. Fechei a porta com mais força do que precisava. Sentei no banco e fiquei olhando fixo para o painel apagado. Respirei fundo. O cheiro do interior do caminhão me acalmou um pouco. Couro diesel leve, estrada, meu ambiente. Eu liguei o motor. O ronco do Scania P360. Verde veio firme, seguro. Como se dissesse que estava tudo certo. Eu queria acreditar nisso. Engatei a marcha e voltei para a pista. Os primeiros quilômetros foram silenciosos demais. Sem música, sem rádio. Só o som do motor e do vento. A mente não desligava. Eu lembrava do carro preto, do colete dobrado, do olhar do passageiro, da voz da Luciana. Você devia ter conferido melhor. Eu apertei o volante. Chega. Eu precisava cortar aquele pensamento. Estrada exige foco. Quando você deixa a cabeça ir longe demais, o erro vem. Um caminhão toco entrou na pista mais à frente carregando areia doce. Eu reduzi. Mantive distância. Ultrapassei quando deu. Movimento normal. Vida normal. Mas dentro de mim nada estava normal. Meu telefone vibrou mais uma vez. Eu não olhei dessa vez. Deixei vibrar. Se eu começasse a responder, eu ia me envolver num jogo que não entendia. O problema é que, às vezes, você já está no jogo antes de perceber. Mais alguns quilômetros. Um posto da PRF apareceu no horizonte. Meu coração bateu forte no mesmo instante. Não tinha viatura na pista. Não tinha giroflex. Mas a base estava ali. Eu sentia a boca secar. Se eu passasse direto e nada acontecesse, era só mais um dia. Se eles resolvessem parar, eu olhei de novo no retrovisor da carga. O lacre parecia normal. Mas agora ele já não era só um lacre. Era dúvida materializada. Eu mantive a velocidade constante. Passei pela base. Um agente do lado de fora conversava com outro motorista. Não levantou a mão, não sinalizou. Eu segui. Por alguns segundos, senti alívio. Talvez fosse só coisa da minha cabeça. Talvez Luciana estivesse brincando com informação vaga. Talvez o carro preto nem fosse o que eu imaginei. Talvez. Só que a estrada ensina outra coisa. O problema raramente acontece na primeira oportunidade. Ele amadurece. Ele espera o momento certo. Eu comecei a sentir um peso diferente. Não mais medo imediato, mas aquele pressentimento que fica ali no fundo do peito. Eu tentei lembrar exatamente como o lacre estava quando saí da base. Tentei visualizar, mas quanto mais eu forçava a memória, mais ela ficava confusa. O cansaço ajuda a distorcer lembrança, e eu estava cansado, não só fisicamente, mentalmente. Eu olhei para o horizonte tremendo sob o calor. Se tiver algo errado, você resolve quando acontecer. Foi a frase que eu usei para seguir. E essa foi a decisão. Pequena, silenciosa, sem testemunha, mas decisiva. Eu escolhi ignorar o detalhe. Escolhi acreditar que era impressão. Escolhi manter o prazo acima da dúvida. E enquanto o Scania P360 cortava o asfalto firme, eu ainda não sabia que aquela escolha de não descer de novo ia custar muito mais do que alguns minutos perdidos na beira da BR. Eu vi primeiro pelo brilho. Um reflexo azul e vermelho tremendo no retrovisor, misturado com o sol do fim da tarde. No começo achei que era só mais um carro apressado pegando luz errada. Aí a sirene cortou o vento. Curta, seca, sem exagero. Meu estômago afundou na hora. Olhei de novo. A viatura vinha firme colada na minha traseira. Giroflex ligado. Sem dúvida nenhuma agora. PRF. O coração começou a bater forte daquele jeito que você sente na garganta. Eu nunca tive medo de fiscalização. Documento em dia. Carga regular. Rota correta. Sempre fui reto. Velho bruto não vive de gambiarra. Mas naquele momento, o medo não era de documento. Era do detalhe que eu ignorei. A sirene tocou de novo.
Eu liguei a seta devagar, como manda o protocolo. Encostei o Scania P360. Verde no acostamento largo da BR. Mão firme. Respiração descontrolada por dentro. O motor ficou ligado alguns segundos antes de eu desligar. Silêncio. Só o barulho da viatura parando atrás. Eu olhei no retrovisor. 2 agentes desceram. Um deles eu reconheci na hora. Era o mesmo olhar do carro preto no posto. Agora com farda, sem colete jogado no banco. Farda completa. Meu peito apertou. Não era coincidência. Eu abri a porta da cabine devagar e desci com as mãos visíveis. Quem roda muito sabe que postura conta. O primeiro agente veio direto, expressão neutra. Boa tarde, motorista. Boa tarde, chefe. Minha voz saiu firme. Eu agradeci por isso. Documentação do veículo e da carga, por favor. Eu peguei a pasta que sempre deixo organizada. Entreguei sem tremor na mão. Ele analisou ali mesmo, enquanto o outro dava a volta no caminhão. O vento levantava poeira do acostamento. O sol ainda forte, mas agora parecia pesar mais. O segundo agente parou na traseira. Eu senti o coração bater no ouvido. Ele ficou alguns segundos parado ali. Depois chamou o colega com um gesto de cabeça. O primeiro devolveu meus documentos. Vamos verificar a carga. Não era pedido. Era procedimento. Eu assenti. Sem problema. Por dentro, problema era tudo que existia. Nós caminhamos até a traseira. O agente passou a mão pelo lacre. Exatamente como eu tinha feito antes. Ele inclinou a cabeça levemente. Meu estômago virou. O senhor conferiu isso antes de sair da origem? Ele perguntou. Pergunta simples, mas carregada. Conferi sim, chefe. E durante a viagem? Eu respirei fundo. Não houve necessidade. Ele ficou em silêncio alguns segundos. Longos demais. O outro agente já preparava a ferramenta para romper o lacre. Meu cérebro gritava uma coisa só. Você devia ter aberto antes. Você devia ter aberto antes. O agente olhou para mim de novo. O senhor sabe exatamente o que está transportando? Essa pergunta bate diferente quando vem assim. Sei sim. Carga fechada. Nota conferida. Ele sustentou meu olhar. Não era agressivo. Era técnico. Mas tinha algo ali. Algo que dizia que ele já esperava encontrar alguma coisa. O lacre foi rompido. O estalo do metal cortando soou mais alto do que deveria. A porta traseira abriu devagar. Eu senti o suor escorrer nas costas. O agente subiu primeiro. Lanterna ligada, mesmo com luz do dia entrando. Ele ficou lá dentro alguns segundos. Silêncio absoluto. Eu não conseguia respirar direito. Cada segundo parecia um minuto inteiro. O outro agente me observava. Não falava nada. Só olhava. Como quem mede reação. Lá dentro ouvi o barulho de algo sendo movimentado. Caixa arrastando. Plástico raspando. Meu coração estava disparado. Se tivesse qualquer coisa fora do lugar, eu podia perder meu registro. Minha empresa. Minha reputação de anos. Tudo por causa de um detalhe que eu ignorei. O agente lá dentro chamou. Vem aqui. O outro subiu também. Os dois ficaram conversando baixo. Eu não ouvia as palavras. Só via movimento. Um deles apontou para alguma coisa. Meu corpo inteiro ficou tenso. Eu pensei na Marta. Pensei na ligação. Pensei na Luciana dizendo que eu devia ter conferido melhor. Aquilo não era coincidência. Aquilo era sequência. Um dos agentes desceu primeiro. Olhou para mim com expressão séria. Motorista, o lacre original foi violado. A frase entrou como um soco seco. Como assim? Eu respondi, mas minha voz já não tinha a mesma firmeza. Há sinais claros de manipulação. Eu senti o chão sumir sob meus pés. Eu não mexi em nada. Isso o senhor vai poder explicar. A sirene não estava mais ligada. Mas agora o perigo era real. Não era mais sensação. Era fato. O agente fez um gesto para o colega continuar verificando lá dentro. Eu fiquei ali, parado no acostamento, vendo a minha nave aberta, sendo examinada como se fosse suspeita. E naquele instante eu entendi uma coisa. Ignorar o detalhe não anulou o problema. Só adiou o momento dele explodir. E agora ele tinha explodido bem na minha frente, sob o sol da BR, com giroflex refletindo no verde do meu caminhão. O senhor sabe exatamente o que está transportando? A pergunta veio de novo, mais firme. Eu engoli seco. Sei sim, chefe. Tá tudo na nota. Ele não desviou o olhar. Então o senhor entende a gravidade de um lacre violado. Gravidade. Essa palavra pesa diferente quando você vive de estrada.
O outro agente ainda estava lá dentro do baú. Eu ouvia o som das caixas sendo mexidas, papel rasgando leve, plástico sendo afastado. Cada barulho era uma martelada na minha cabeça. Eu nunca tive passagem, nunca tive ocorrência. Sempre fui conhecido na empresa como o cara que resolve, não o que dá problema. E ali eu estava parado no acostamento, com minha nave aberta como se fosse suspeita de crime. O tempo começou a ficar estranho. O sol continuava batendo forte, o vento levantando poeira, carros passando na pista ao lado. Mas para mim, tudo parecia em câmera lenta. O agente lá dentro chamou de novo. Tem divergência aqui. Meu coração quase saiu pela boca. Divergência. Essa palavra pode significar tudo. E pode acabar com a carreira de um caminhoneiro em minutos. O primeiro agente subiu no baú também. Ficaram lá dentro mais alguns segundos. Eu não sabia o que era pior. Imaginar que tinham colocado algo ilegal ali, ou que tinham tirado algo, e iam dizer que eu desviei carga. As duas hipóteses eram pesadas. Eu pensei no meu pai. Ele sempre dizia, reputação é igual vidro. Quebrou. Nunca volta igual. Eu fiquei olhando para o chão de terra batida do acostamento, tentando manter a respiração no ritmo. Se eu começasse a suar demais, tremer demais, qualquer coisa virava suspeita. O agente desceu primeiro. Olhou para mim com expressão séria. Parte da carga foi reorganizada. Como assim reorganizada? Eu respondi, sentindo a garganta seca. Caixas que deveriam estar lacradas internamente foram abertas e fechadas novamente. Meu estômago virou. Eu sabia como a carga tinha sido montada na origem. Eu acompanhei o fechamento. Eu vi o conferente lacrar. Eu não mexi em nada. Eu falei firme. Ele assentiu levemente. Nós sabemos que o lacre externo foi manipulado. A questão é onde isso aconteceu. Onde? Eu sabia onde, mas não tinha prova. O posto. Luciana. O carro preto. As mensagens. Mas como eu ia falar isso sem parecer história inventada? O senhor parou durante o trajeto? Ele perguntou. Eu hesitei meio segundo. E esse meio segundo foi longo demais. Parei para abastecer. Onde? O nome do posto ficou preso na garganta. Se eu falasse, ia soar como confissão. Se eu escondesse, ia piorar. No posto, antes da base anterior. Ele anotou no bloco. Quanto tempo permaneceu lá? Uns 15, 20 minutos. O outro agente desceu também. Não encontramos nada ilícito até agora. Ele disse olhando para o colega. Até agora. Essas duas palavras não aliviam ninguém. Elas só prolongam o suspense. Mas houve acesso à carga. Completou. Eu senti uma mistura de alívio e desespero. Se não tinha nada ilegal, por que mexeram? Qual o objetivo? Testar? Plantar dúvida? Me envolver em algo maior? O primeiro agente me encarou de novo. O senhor tem inimigo? Pergunta inesperada. Eu dei uma risada sem humor. Na estrada? A gente tem concorrente. Inimigo não. Ele não sorriu. Alguém que pudesse querer prejudicar o senhor? Eu pensei na Marta. Pensei na Luciana. Pensei na frase. Ela não gosta quando você muda a rota. Mas nada disso era prova. Era sensação. Não que eu saiba. Os dois agentes trocaram um olhar rápido. O tipo de olhar que diz que a história não está completa. Eles voltaram a mexer na carga. Conferiram números de lote. Contaram volumes. Eu fiquei ali parado, vendo meu futuro depender de cada caixa que eles tocavam. Eu sabia que, mesmo que não encontrassem nada ilegal, o simples registro de lacre violado já ia gerar ocorrência. E ocorrência gera relatório. Relatório gera questionamento na empresa. Empresa começa a olhar diferente. Confiança diminui. Eu senti um peso no peito que não era físico. Era profissional. Era reputação ameaçada. O agente desceu pela última vez e fechou a porta do baú. Vamos registrar a ocorrência de violação de lacre. O senhor será liberado após o procedimento. Liberado. A palavra que deveria aliviar só confirmou que algo estava errado. Ele preencheu os dados no tablet. O senhor confirma que não teve acesso à carga após a saída da origem? Confirmo. Minha voz saiu mais baixa agora. Ele me olhou fixo. Porque qualquer divergência futura vai recair sobre o transportador e o motorista. Recair. Eu senti o peso dessa palavra cair inteiro nas minhas costas. Eu sabia que, a partir daquele momento, eu já não era só um caminhoneiro passando pela BR. Eu era um motorista com ocorrência registrada, mesmo que não tivesse feito nada. E no fundo,
Uma pergunta não saía da minha cabeça. Se não colocaram nada, por que mexeram? Qual era o plano? E será que isso tinha acabado ali? Ou era só o começo? Eu fiquei encostado na lateral do Scania P360, verde enquanto o agente finalizava o registro no tablet. O som dos dedos dele tocando na tela parecia alto demais. Cada toque era um carimbo invisível no meu nome. O senhor vai assinar aqui o que ele disse virando o aparelho para mim. Eu li rápido. Violação de lacre constatada em fiscalização de rotina. Nenhum material ilícito identificado até o momento. Até o momento. Essa expressão ficou ecoando na minha cabeça. Eu assinei. Minha mão não tremia. Mas por dentro, eu estava rachando. Ele me devolveu os documentos. O senhor está liberado. A empresa será comunicada. Empresa será comunicada. A consequência não era prisão. Não era apreensão. Era pior. Era administrativa. E administrativo, para caminhoneiro, é veneno lento. Eu subi na cabine devagar. Fechei a porta. Fiquei parado alguns segundos antes de ligar o motor. A viatura ainda estava atrás. O giroflex desligado. Mas a presença ali, marcando o território. Eu liguei o motor. O ronco veio firme, mas eu não sentia a mesma segurança de antes. Engatei. Voltei para a pista. E pela primeira vez em muitos anos, eu não me senti dono da minha própria rota. Eu me senti observado, registrado, catalogado. Alguns quilômetros depois, o telefone tocou. Não era número desconhecido. Era da empresa. Eu respirei fundo antes de atender. Jaconias, o que aconteceu? A voz do supervisor veio seca. Eles já sabiam. Rápido demais. Fiscalização de rotina. Lacre violado, mas não encontraram nada. Silêncio do outro lado. Como o lacre foi violado? Pergunta simples. Sem resposta simples. Não sei. E essa é a pior frase que um motorista pode dizer. Não sei. Você parou onde? Ele perguntou. Eu hesitei de novo. Num posto antes da base. Qual posto? O nome ficou pesado na boca. Eu falei. Silêncio mais longo agora. Você sabe que esse posto já apareceu em outros relatos, né? Meu coração deu um salto. Outros relatos? Que relatos? Caminhoneiros com problema de lacre. Sempre depois de parar lá. Meu sangue gelou. Então não era lenda. Não era paranoia coletiva. Era padrão. E por que ninguém fala abertamente disso? Eu perguntei já com a voz mais tensa. Porque nunca dá nada concreto. Sempre é quase. Sempre é detalhe. Mas começa a manchar o nome da transportadora. Manchar. Outra palavra pesada. Você vai ter que fazer um relatório detalhado quando chegar. Ele continuou. E fica esperto, Jaconias. Mas um registro desse tipo complica. Complica. Eu desliguei devagar. A estrada continuava igual. Sol. Asfalto. Caminhão da roça passando no sentido contrário. Mas dentro de mim tudo tinha mudado. Eu não tinha sido pego com nada ilegal. Não tinha feito nada errado. Mas meu nome agora estava no sistema. Marcado. Eu comecei a pensar em outra coisa. E se o objetivo nunca foi colocar algo ilegal? E se o objetivo era só isso? Gerar registro, criar histórico, desgastar reputação. Porque caminhoneiro não quebra de uma vez. Ele vai sendo enfraquecido aos poucos. Eu lembrei da pergunta do agente. O senhor tem inimigo? Na hora eu neguei. Agora eu já não tinha tanta certeza. O telefone vibrou de novo. Número desconhecido. Eu quase ignorei. Mas atendi. Você foi liberado. A voz da Luciana veio calma. Não era pergunta. Era afirmação. Meu corpo inteiro ficou rígido. Como você sabe? Ela respirou leve do outro lado. Eu disse que a estrada é pequena. O que você quer comigo? Eu falei direto. Silêncio curto. Nada pessoal. Nada pessoal. Essa frase sempre é pessoal. Você foi usado, Jaconias. Só isso. Usado. A palavra veio como um martelo. Usado para quê? Para testar. Testar o quê? Quem é vulnerável? Meu maxilar travou. Eu não fiz nada. Justamente. A resposta dela foi baixa. Fria. Quem não faz nada é o melhor tipo de peça. Peça. Eu senti um arrepio subir pela espinha. Vocês mexeram na minha carga? Ela não respondeu de imediato. Você devia ter conferido melhor. E desligou. Eu fiquei olhando para a estrada como se ela pudesse me dar resposta. O vento agora parecia mais pesado. Eu comecei a encaixar as coisas. O carro preto no posto. O colete no banco. A ligação.
A fiscalização logo depois. Era sincronizado. Não foi aleatório. E o pior de tudo, não encontraram nada. Ou seja, o plano não era me incriminar com algo concreto. Era me colocar no radar. Me tornar vulnerável. Um motorista com registro passa a ser pressionável, questionável, observável. E aí uma ideia começou a me assustar de verdade. Se alguém quisesse me usar para algo maior no futuro, agora eu já tinha histórico. Agora eu já tinha ocorrência. Eu apertei o volante com força. Eu não vou ser peça de ninguém. Falei alto dentro da cabine. Mas a estrada não responde promessa. Ela só observa. O celular vibrou mais uma vez. Mensagem. Da próxima vez, pense 2 vezes antes de confiar. Eu apaguei a mensagem. Mas não consegui apagar a sensação. Eu não tinha sido preso. Não tinha sido multado. Não tinha perdido a carga. Mas algo muito maior tinha sido atingido. Minha confiança. Minha reputação. E a certeza de que eu controlava minha própria viagem. Agora eu sabia. Eu tinha parado naquele posto por curiosidade. Mas alguém já estava me esperando. E isso mudava completamente o jogo. Eu demorei quase 40 minutos para criar coragem de ligar para Marta. 40 minutos rodando no automático, vendo o asfalto passar sem realmente enxergar. O Scania P360. Verde seguia firme, mas eu já não estava na liga como antes. Minha cabeça estava longe. Quando finalmente apertei o nome dela na tela, senti algo estranho. Medo. Não de briga. Medo de confirmar o que eu estava começando a suspeitar. Chamou 2 vezes. Oi. Ela atendeu. A voz veio normal. Calma. Mas fria. Fria demais para quem sempre perguntava se eu já tinha comido, se tinha parado para descansar, se o bruto estava redondo. Oi. Eu esperei ela perguntar da fiscalização. Ela não perguntou. Silêncio de 2 segundos. Você foi parado, né? Ela disse. Meu coração travou. Como você sabe? Ela não respondeu de imediato. Você sempre é parado quando muda a rota. Sempre. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu não mudei rota. Eu falei, controlando o tom. Você parou naquele posto. Não foi pergunta. Foi afirmação. Eu senti o volante mais pesado na mão. Quem te falou isso? Você comentou outro dia. Comentado onde? Eu não lembrava de ter falado o nome daquele posto para ela. Que horas você chegou lá? Ela perguntou em seguida. Pergunta específica demais. Por quê? Só quero entender a linha do tempo. Linha do tempo? Eu senti o estômago gelar. Desde quando você se preocupa com linha do tempo? Ela respirou fundo. Jaconias, responde. Que horas você entrou no posto? A forma como ela perguntou não era de noiva preocupada. Era de alguém conferindo informação. Eu respondi. Era pouco depois das 2. Silêncio. Eu ouvi barulho de teclado do outro lado. Teclado. Você ficou quanto tempo? Uns 20 minutos. Mais silêncio. E saiu direto para BR. Eu encostei o caminhão num ponto de apoio porque minha concentração já tinha ido embora. Marta, o que está acontecendo? Ela demorou. Quando falou, a voz veio diferente. Mais contida. Você precisa me dizer exatamente o que aconteceu na fiscalização. Eu contei. Lacre violado. Registro. Nada ilegal. Ela não reagiu com choque. Não reagiu com indignação. Reagiu com análise. Eles encontraram alteração interna na carga? Ela perguntou. Pergunta técnica. Encontraram caixas mexidas. Quantas? Eu fiquei em silêncio. Você tá me interrogando? Eu só quero saber o tamanho do problema. Tamanho do problema. Eu senti o peito apertar. Pra quem, Marta? O silêncio dela agora foi mais longo. Pesado. Pra nós dois. Mas não soou como casal. Soou como parceria de negócio. Eu respirei fundo. Você conhece alguém naquele posto? Pergunta direta. Ela não respondeu de imediato. A estrada é pequena, ela disse, repetindo quase a mesma frase que Luciana tinha usado. Meu corpo inteiro ficou gelado. Quem é Luciana? Eu joguei o nome. Do outro lado, silêncio absoluto. Nenhum som. Nenhuma respiração. Nada. Eu ouvi apenas um leve ruído, como se ela tivesse se afastado do telefone. Quando voltou, a voz estava mais firme. Quem é Luciana? Ela devolveu a pergunta. Eu senti a ficha começar a encaixar. A mulher do posto. Mais silêncio. Eu não conheço nenhuma Luciana. Ela respondeu. Mas a voz não estava igual. Tinha tensão. Tinha cuidado. Engraçado. Eu falei baixo. Porque ela conhece você.
Agora o silêncio foi diferente. Não foi surpresa, foi cálculo. O que ela disse? Marta perguntou rápido demais. Pergunta errada. Pessoa inocente pergunta: do que você tá falando? Ela perguntou: o que ela disse? Meu coração afundou. Disse que você não gosta quando eu mudo rota. Marta demorou a responder. Eu realmente não gosto. Mas não era isso. Não era só isso. Quem passou minha rota para ela? Eu perguntei. Ela suspirou. Jaconias, você tá cansado. Tá vendo coisa onde não tem? Mesma frase que eu usei comigo mesmo horas antes. Mesma estratégia. Minimizar. Deslocar. Você falou com alguém sobre meu horário de hoje? Eu sempre falo com gente da logística quando você atrasa. Gente da logística. Outra peça entrando no tabuleiro. E hoje? Eu insisti. Ela hesitou. Pequeno. Mas eu ouvi. Hoje eu só confirmei se você tinha passado pela base. Confirmou com quem? Eu não perguntei. Eu já estava começando a entender que talvez eu não quisesse a resposta. Marta, você está envolvida em quê? A pergunta saiu mais baixa do que eu imaginei. Ela ficou em silêncio alguns segundos. Quando falou, a voz já não era fria. Era dura. Cuidado com o que você está insinuando. Eu fechei os olhos. Ali eu senti a mudança. Não era mais conversa de casal. Era confronto. Eu fui usado hoje, eu disse. E alguém sabia exatamente onde eu estaria. Ela respirou fundo. Às vezes você precisa parar de ser tão ingênuo. Ingênuo. A palavra doeu mais do que acusação. Ingênuo por confiar em você? Silêncio. E dessa vez, o silêncio foi resposta. A ligação terminou sem despedida. Sem se cuida. Sem te amo. Eu fiquei ali parado no acostamento, olhando pro nada. O vento passando pela cabine. O motor desligado. A estrada aberta na minha frente. E pela primeira vez em muitos anos, eu senti que o perigo não estava só no tapetão. Estava dentro da minha própria casa. E isso era muito mais difícil de enfrentar. Eu voltei para a pista, mas já não era mais o mesmo motorista que tinha saído de manhã. O Scania P360. Verde seguia firme, bruto confiável, mas eu estava dirigindo no automático. Minha cabeça estava voltando no tempo. Conversas antigas, detalhes pequenos, coisas que na época pareciam normais. Agora não pareciam mais. Lembrei de uma noite, semanas atrás. Eu estava estacionado num pátio, fazendo comida no fogão de pobre improvisado, quando Marta me ligou. Qual BR você vai pegar amanhã? Pergunta comum. Eu respondi. E você costuma parar onde naquele trecho? Na época eu ri. Ué, depende do diesel, depende da fome. Ela insistiu. Mas normalmente você para onde? Eu falei o nome de 2 postos. Um deles era o mesmo que eu tinha parado agora. Naquela noite ela ficou quieta depois que eu falei. Eu achei que era sono. Hoje eu já não acho. O vento batia na lateral da cabine enquanto eu encaixava as memórias como se fossem peças espalhadas na mesa. Luciana sabia meu nome. Sabia da Marta. Sabia que eu tinha mudado rota na semana passada. Sabia o horário aproximado que eu ia passar ali. Isso não é informação pública. Isso é informação íntima. Eu comecei a lembrar de outras coisas. Marta perguntando o horário exato de saída da base. Perguntando previsão de chegada com detalhe de minuto. Perguntando se eu tinha confirmado o lacre pessoalmente ou se só confiaram no conferente. Na época eu achei que era preocupação. Agora parecia coleta de dado. Meu telefone vibrou. Mensagem da empresa. Jaconias, precisamos que você envie o relatório antes de chegar. Eu respondi que faria isso assim que parasse. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Eu precisava testar uma coisa. Peguei o celular e mandei mensagem para Marta. Vou precisar mudar a rota agora. Problema na pista. Mentira. Eu não ia mudar nada. Só queria ver a reação. 2 minutos depois, meu telefone vibrou. Não era Marta. Era número desconhecido. Não faz isso. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu nem tinha avisado a empresa ainda. Nem ninguém. Só tinha mandado mensagem para ela. Eu respondi na hora. Fazer o quê? A resposta veio rápida. Você sabe, eu senti o coração acelerar. Não era coincidência. Era monitoramento. Ou Marta estava repassando informação, ou o celular dela estava sendo usado como ponte, ou os dois. Eu liguei para ela imediatamente. Chamou, chamou, chamou. Ela atendeu no 4º toque. O que foi agora? A voz veio irritada. Não preocupada. Irritada.
Você falou com alguém depois que eu te mandei mensagem? Que mensagem? Eu senti a mentira na respiração dela. A da rota. Silêncio curto. Eu só falei com o pessoal da logística. Logística de novo. Qual pessoal? O que você tá querendo, Jaconias? A pergunta veio defensiva. Eu fechei os olhos. Você tá me protegendo ou tá me usando? A frase saiu antes que eu pudesse filtrar. Silêncio. Longo. Pesado. Você tá paranoico, ela disse. Mesma palavra que eu usei comigo horas antes. Mesma estratégia. Desacreditar. Eu respirei fundo. Eu fui parado logo depois daquele posto. Eu sei. Eu travei. Como você sabe? Ela demorou. Você acabou de me contar. Não. Eu não tinha contado ainda o horário exato da abordagem. Não tinha contado que foi logo depois. Eu tinha falado da fiscalização, mas não do tempo. Detalhe pequeno. Mas detalhe revela. Você já sabia que eu seria parado? Eu perguntei, baixo. Ela ficou em silêncio. E naquele silêncio, eu ouvi tudo. Não precisava de confissão. A ausência já era a resposta. Você acha que eu faria isso com você? Ela perguntou. Pergunta emocional. Tentando deslocar a lógica. Eu pensei na Luciana. No sorriso. Na frase. Quem não faz nada é a melhor peça. Eu pensei no registro no sistema. No desgaste, na vulnerabilidade criada. Se alguém quisesse um motorista com histórico pronto para ser pressionado, agora eu era candidato. E quem melhor para fornecer informação do que alguém que vive perguntando sua rotina? Eu senti uma dor diferente. Não era medo, não era raiva ainda. Era decepção, porque se fosse só golpe de estrada eu resolvia. Mas isso vinha de dentro. Marta, você conhece a Luciana? Não foi pergunta. Foi afirmação. Ela respirou fundo. Você não entende o jogo. A frase veio baixa, controlada. Meu mundo girou. Que jogo? Silêncio. Você devia ter continuado só dirigindo. E desligou. Eu fiquei olhando para a tela do celular apagada. O vento entrando pela janela semiaberta. O motor vibrando sob meus pés. A estrada aberta na frente. E dentro de mim, uma certeza começando a se formar. Não eram coincidências demais. Era conexão demais. E eu tinha acabado de descobrir que talvez o posto que todos evitavam não fosse o único lugar perigoso nessa história. Eu rodei mais algumas horas naquele dia, mas não lembro direito da paisagem. O Scania P360. Verde seguia firme, como sempre. Motor redondo, suspensão macia. Tudo funcionando. Só eu que não estava mais inteiro. Não tinha prova concreta. Não tinha gravação. Não tinha mensagem explícita dizendo, estou te usando. Tinha só encaixe, detalhe, tempo, reação, silêncio. E às vezes na vida, a soma dos detalhes pesa mais que qualquer flagrante. Eu encostei num pátio ao anoitecer. Não era o planejado, mas eu precisava parar. Desliguei o motor. O silêncio dentro da cabine veio pesado. Peguei o celular. Fiquei olhando para o nome dela na tela. Marta. Meses atrás eu olhava aquele nome com sorriso. Agora eu olhava com cautela. Eu liguei. Ela atendeu rápido demais. Como se estivesse esperando. Jaconias. Sem amor. Sem nada. Só meu nome. Eu respirei fundo antes de falar. A gente precisa conversar. Sobre o que agora? A voz dela não tinha culpa. Tinha cansaço. Mas não era o tipo de cansaço de quem foi traída. Era o de quem foi descoberta. Sobre informação. Silêncio. Eu continuei. Sobre rota. Sobre horário. Sobre aquele posto. Ela não interrompeu. Você repassou minhas informações para alguém. Não foi acusação gritada. Foi constatação calma. Madura. E isso doeu mais do que qualquer briga. Ela demorou alguns segundos para responder. Você não tem prova disso. E ali, foi o momento que confirmou tudo. Pessoa inocente nega. Pessoa envolvida questiona a prova. Eu senti o peito apertar, mas a voz saiu firme. Eu não preciso de prova. Precisa sim, ela respondeu. Porque você tá prestes a jogar fora tudo por paranoia. Eu fechei os olhos. Paranoia. Essa palavra voltou mais uma vez. Sempre que eu chegava perto da verdade, vinha ela. Se fosse só o posto, eu até aceitava a coincidência. Se fosse só a fiscalização, eu aceitava azar. Mas você saber antes do horário, você perguntar linha do tempo, você usar as mesmas frases que a mulher do posto, minha voz falhou pela primeira vez. Não de raiva,
de decepção. Do outro lado, silêncio. Eu ouvi uma respiração mais pesada. Você não entende como isso funciona, ela disse. Mesma frase de antes. Você não entende o jogo. Agora não tinha mais disfarce. Então me explica. Silêncio. Mais longo. Eu só queria garantir segurança. A frase veio fraca. Eu quase ri. Segurança de quem? Ela não respondeu. Eu continuei. Você me colocou num sistema. Você me colocou num registro. Não encontraram nada, ela retrucou. Mas registraram. E registro não apaga. Eu olhei pela janela da cabine. Outros caminhões estacionados no pátio. Motoristas conversando. Vida normal. Eu ali, com a vida virando do avesso. Por que, Marta? A pergunta saiu baixa, sem acusação, só dor. Ela demorou. Quando falou, a voz estava diferente. Você passa mais tempo na estrada do que comigo. Não era resposta. Era desvio. Isso justifica? Eu precisava de estabilidade. Estabilidade. Eu entendi. Alguém ofereceu. Talvez dinheiro, talvez promessa, talvez parceria. E ela escolheu. Você me vendeu? Eu perguntei sem elevar o tom. Silêncio absoluto. E aquele silêncio foi mais alto do que qualquer confissão. Eu senti algo quebrar dentro de mim. Não foi explosivo. Foi seco. Como galho que parte sem barulho. Eu não posso continuar com isso, eu disse. Com o quê? Ela respondeu rápido. Com você. O ar pareceu ficar pesado. Você vai terminar por causa de suposição? Eu respirei fundo. Não é suposição. É padrão. É coincidência demais. É frase repetida demais. É reação errada demais. Silêncio. Eu ouvi um leve soluço do outro lado, mas eu já não sabia distinguir se era arrependimento ou estratégia. Você vai se arrepender, ela disse. Não foi pedido. Foi aviso. Eu senti um frio leve, mas mantive a decisão. Pode ser, mas eu prefiro errar confiando em mim do que continuar desconfiando de você. Ela não falou mais nada. A ligação terminou ali, sem despedida, sem promessa, sem volta. Eu fiquei sentado na cabine, mãos apoiadas no volante. Não tinha prova, não tinha confissão, mas tinha clareza. E às vezes clareza dói mais do que verdade comprovada. Eu percebi que o posto tinha sido armadilha. A fiscalização tinha sido teste. Mas a maior quebra não foi no lacre da carga. Foi no lacre da confiança. E esse, quando rompe, não tem agente que registre, mas marca do mesmo jeito. Eu liguei o motor de novo, porque a estrada não para. E naquele momento eu entendi uma coisa que meu pai sempre dizia. Traição raramente vem gritando. Ela vem sorrindo, perguntando detalhe, e dizendo que você tá exagerando. Eu engatei a marcha, agora sozinho de verdade, mas mais consciente. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu não estava com medo. Eu estava decidido. No dia seguinte eu acordei diferente. Não foi raiva, não foi tristeza, foi lucidez. Eu olhei para o painel do Scania P360, verde, e fiz algo que nunca tinha feito antes. Desliguei o rastreamento compartilhado do meu celular pessoal. Primeiro passo, pequeno, mas definitivo. Eu não avisei ninguém. Não expliquei. Só desliguei. Depois liguei para a empresa e pedi alteração de senha no sistema interno. Falei que era protocolo de segurança depois da ocorrência. Eles aceitaram sem questionar. Segundo passo. Eu também parei de comentar rota antes de rodar. Antes eu falava com naturalidade. Amanhã vou pegar tal trecho. Vou parar em tal lugar. Agora não. Agora eu só avisava depois que já tinha passado. A estrada continuava a mesma. Mas eu não. Primeira mudança real aconteceu 3 dias depois. Eu estava subindo um trecho conhecido, rota que eu fazia quase no automático. Sempre parava num mesmo posto. Já conhecia os frentistas pelo nome. Quando vi a placa indicando o acesso, senti aquele impulso antigo de dar seta. Não dei. Segui reto. Sem drama. Sem explicação. Só segui. E naquele momento eu percebi. Eu não estava mais rodando por hábito. Eu estava rodando por escolha. Mais à frente escolhi um ponto menor, menos movimentado. Abasteci rápido. Não conversei muito. Não fiquei trocando história. Eu sempre fui comunicativo na estrada. Caminhoneiro vive de troca. Mas agora eu estava mais reservado. Não desconfiado de todo mundo. Só seletivo. No 4º dia recebi uma ligação da empresa.
Jaconias, você mudou seu padrão de parada. Eu quase sorri. Mudei. Algum problema? Só prevenção. Silêncio curto. Desde aquele posto? Desde aquela conversa. Eu respondi. Eles não insistiram, mas eu senti algo ali, como se estivessem testando. Eu comecei a variar horário de saída também. Antes eu saía sempre cedo, no mesmo intervalo. Agora eu alternava. Um dia saía antes do amanhecer, no outro, um pouco mais tarde. Nunca avisava com antecedência. Só rodava. E algo curioso começou a acontecer. As mensagens pararam. Nenhum número desconhecido. Nenhuma frase enigmática. Nenhuma tentativa de controle. Silêncio total. E silêncio, dessa vez, não era ameaça. Era confirmação. Quando não conseguiam prever meu movimento, perderam o interesse. Isso doeu, porque provava que realmente tinha alguém observando o padrão. E eu tinha quebrado o padrão. Uma semana depois recebi outra ligação. Número desconhecido. Eu atendi. Silêncio do outro lado. Respiração leve. Eu não falei nada. Esperei. Depois de alguns segundos a ligação caiu. Eu não retornei. Não precisava. Eu já tinha entendido. Não era mais sobre me pegar. Era sobre ver se eu ainda era peça. E eu não era mais. Numa noite, estacionado num pátio simples com outros brutos alinhados, eu fiquei olhando para o meu caminhão refletido na vitrine escura de uma loja fechada. Eu vi ali não só um motorista. Eu vi alguém que tinha acordado. Confiança é coisa linda, mas confiança cega vira armadilha. Eu não fiquei amargo. Não virei desconfiado de todo mundo. Mas aprendi a separar. Estrada é estrada. Casa é casa. Informação é moeda. E eu tinha distribuído moeda demais. Eu também troquei meu número pessoal. Não avisei muita gente. Só o necessário. Quem realmente precisava falar comigo tinha como. O resto, que se virasse. Um mês depois, passei novamente pela mesma BR daquele dia. O mesmo trecho. O mesmo horizonte tremendo no calor. Lá na frente, a placa do posto apareceu. Eu senti algo diferente dessa vez. Não foi medo, não foi curiosidade, foi indiferença. Eu mantive o pé firme no acelerador. O Scania P360. Verde passou direto pelo acesso. Nem olhei para o pátio, nem procurei carro preto, nem procurei porta de administrativo. Eu não precisava mais provar nada. Eu só precisava seguir. Enquanto o posto ficava pequeno no retrovisor, eu entendi uma coisa importante. Eles não queriam me destruir de uma vez. Queriam me manter vulnerável. Mas eu tinha fechado a brecha. A estrada, depois que a confiança quebra, muda. Você começa a observar mais. Falar menos. Confiar só no que você mesmo confere. Mas também ganha algo. Clareza. Eu perdi um noivado. Perdi uma versão de mim que acreditava demais. Mas ganhei maturidade. E na boleia, maturidade salva mais do que força. Eu continuei rodando. Carga entregue. Prazo cumprido. Relatório feito. Sem nova ocorrência. Sem novo registro. E toda vez que alguém comentava daquele posto eu não espalhava lenda. Eu só dizia, se for parar, confere tudo. E não conta tua vida pra ninguém. Porque o maior risco da estrada não é curva fechada. É informação solta. E essa eu aprendi a nunca mais entregar de bandeja. Tem coisa que a gente aprende no grito. Tem coisa que aprende no prejuízo. E tem coisa que aprende no silêncio. Eu segui rodando, entregando carga, cumprindo prazo, mantendo o Scania P360. Verde sempre alinhado. Por fora, nada mudou. Motor redondo. Documento em dia. Nome limpo depois daquela ocorrência. Mas por dentro, mudou tudo. Primeiro aprendizado veio simples. Curiosidade é faca de dois gumes. Eu parei naquele posto porque ninguém explicava o motivo de evitar. Quis provar que não era lenda. Quis mostrar para mim mesmo que eu não rodava por medo. Resultado? Entrei numa engrenagem que quase me engoliu. Pequena decisão. Grande impacto. A estrada ensina assim. Sem levantar a voz. Só mostrando consequência. Teve um dia, semanas depois, que um caminhoneiro novato me perguntou no pátio. Ô Jaconias, você já parou naquele posto lá da BR e tal? Eu olhei para ele. Vi no olhar a mesma curiosidade que eu tive. Eu podia ter contado tudo. Podia ter espalhado história. Mas só falei. Se for, confere teu lacre antes de sair. E depois também. Ele riu. Achou exagero. Eu também teria achado. Até viver. Outra coisa que eu entendi foi sobre confiança.
Confiança não é dizer tudo. Confiança é saber o que precisa ser dito. Eu confundia transparência com entrega total. Falava rota, falava horário, falava parada. Achava bonito compartilhar. Mas informação, na mão errada, vira ferramenta. E ferramenta pode virar arma. Eu não virei um cara fechado, mas virei um cara estratégico. Tem diferença. Eu comecei a perceber que a estrada também testa caráter. Não é só habilidade de manobra, não é só saber descer serra com o freio certo. É saber manter postura quando alguém tenta te usar. Teve uma madrugada que eu acordei no meio do descanso com um sonho estranho. Eu via o lacre sendo mexido. Eu tentava gritar e não conseguia. Acordei suando. Não era medo de fiscalização. Era memória do erro. Eu ignorei o detalhe. E isso quase custou minha carreira. Desde aquele dia eu nunca mais deixei de conferir carga 2 vezes. Não importa se tô cansado. Não importa se o prazo aperta. Eu desço. Eu olho. Eu toco. Pode parecer excesso, mas é autocuidado. Outro aprendizado veio mais fundo. Traição nem sempre vem com escândalo. Às vezes vem disfarçada de preocupação. Vem em pergunta demais. Em interesse demais. Em controle que parece cuidado. Eu demorei para aceitar que talvez Marta estivesse envolvida. Demorei porque dói admitir que alguém que você ama pode estar em outro jogo. Mas amadurecer é isso. É aceitar que nem todo mundo que anda ao seu lado tá caminhando na mesma direção. Eu não guardo ódio. Ódio pesa. E caminhoneiro já carrega peso demais. Mas eu guardo lição. E lição eu não esqueço. Teve um momento rodando sozinho num trecho longo que eu percebi algo curioso. Eu tava mais leve. Sim, mais leve. Porque quando você corta o que te puxa para baixo, sobra espaço para respirar. Eu perdi um noivado, mas ganhei autonomia. Perdi uma ilusão, mas ganhei visão. A estrada ensina caro, mas ensina. E quando você aprende de verdade, você não repete erro. Hoje, quando eu passo por qualquer posto, eu não entro pelo impulso. Eu entro pelo critério. Quando alguém começa a perguntar detalhe demais da minha rotina, eu sorrio e mudo de assunto. Quando alguém diz que eu tô exagerando, eu lembro do registro no sistema. E sigo firme. Porque exagero às vezes é proteção. E proteção não é paranoia. É sobrevivência. Teve um dia recente que eu estava subindo um trecho bonito, sol abrindo no horizonte, asfalto liso, e eu pensei, se eu não tivesse parado naquele posto, eu talvez ainda estivesse vivendo do mesmo jeito, confiando demais, falando demais, ignorando detalhe. Às vezes o erro é o que acorda a gente. Eu não recomendo ninguém passar pelo que eu passei, mas se passar, que aprenda. Porque a estrada não perdoa repetição de erro. Ela cobra, e cobra caro. Eu continuo rodando, continuo velho bruto, continuo sem estrelinha. Mas agora eu rodo com outro tipo de atenção. Não é só no retrovisor da pista, é no retrovisor da vida. E toda vez que lembro daquele dia eu não sinto mais revolta. Eu sinto clareza. E clareza é coisa que não tem preço. A estrada me ensinou que pequenas escolhas criam grandes consequências. E que confiar é bonito. Mas confiar sem critério é pedir para virar peça no jogo de alguém. Eu escolhi não ser mais peça. Eu escolhi ser motorista da minha própria história. E isso mudou tudo. Anos se passaram. A estrada continuou a mesma. Eu não. Era começo de tarde quando eu entrei de novo naquele trecho da BR. Sol alto, céu aberto, asfalto brilhando como naquele dia. O Scania P360. Verde seguia firme, já com mais quilometragem nas costas, mas ainda nave. Motor redondo, cabine silenciosa. Eu na liga como sempre. Eu sabia que o posto ia aparecer. Algumas curvas antes meu corpo já lembrava. Memória de estrada não falha. Quando a placa azul surgiu no horizonte, meu coração não acelerou. Não teve frio na barriga. Não teve curiosidade. Teve consciência. Eu vi o acesso se aproximando devagar. O mesmo pátio amplo. A mesma fachada clara. Alguns caminhões estacionados. Vida normal. Como sempre foi. E é isso que engana. Porque a armadilha não tem placa avisando. Eu mantive o pé firme no acelerador. Sem reduzir. Sem olhar demais. Só um olhar rápido pelo retrovisor lateral quando já estava passando. O posto ficou pequeno atrás de mim. E naquele instante eu senti algo fechar dentro de mim. Não era rancor.
Era ciclo encerrado. Eu nunca mais parei ali. Não por medo, mas por escolha. Alguns quilômetros depois o telefone tocou. Número desconhecido. Eu sorri sozinho. Anos atrás, eu teria atendido na hora. Hoje, eu deixei tocar. Parou. Tocou de novo. Eu ignorei. Segui rodando. Se fosse importante, falariam pelo canal certo. A estrada me ensinou isso também. Nem todo chamado merece resposta. Mais adiante, encostei num posto simples, pequeno, sem fachada chamativa. Desci, estiquei as pernas, tomei um café forte. Um caminhoneiro mais novo me reconheceu. Ô Jaconias, você que rodou naquela época daquela história do posto tal? Eu olhei para ele. Rodei. É verdade que dá problema lá? Eu pensei alguns segundos antes de responder, porque não era mais sobre o posto. Problema dá quando a gente não confere o que precisa conferir. Eu falei. E quando fala demais para quem não devia. Ele ficou me olhando, tentando entender. Eu completei. A estrada não é perigosa só na curva. Às vezes o perigo tá na conversa. Ele deu uma risada, achando exagero. Eu também já ri disso um dia. Voltei para a cabine. Liguei o motor. E enquanto o bruto saía do pátio, eu comecei a pensar em tudo que aquela parada pequena tinha causado. Um registro no sistema. Um noivado encerrado. Uma mudança completa de postura. Uma maturidade que eu só teria aprendido vivendo. Eu não sei exatamente qual era o tamanho do esquema por trás daquele posto. Não sei até onde ia. Não sei se Marta realmente fazia parte de algo maior ou se foi só ambição pequena. E para ser sincero, hoje já nem importa mais. Porque eu saí. Eu rompi o ciclo. Eu fechei a porta antes de virar dependência ou chantagem. E isso foi o mais importante. A estrada continuou me dando desafio. Teve pneu estourado em descida. Teve carga atrasada por bloqueio. Teve cliente complicado. Mas nada mais mexeu com minha cabeça como aquele dia. Porque ali eu quase deixei de ser motorista da minha própria vida. Quase virei peça no jogo de outros. E isso, eu nunca mais permiti. Hoje, quando eu olho para o retrovisor, eu não vejo só caminhão atrás. Eu vejo história. Vejo erro. Vejo aprendizado. E vejo que pequenas decisões moldam destino. Se eu tivesse ignorado minha intuição lá atrás e continuado confiando cegamente, talvez a segunda vez não fosse só lacre violado. Talvez fosse algo maior. Talvez eu não estivesse aqui contando isso. A estrada ensina. Mas você precisa querer aprender. Então, se você tá me ouvindo agora rodando nesse Brasilzão, deixa eu te falar como quem já pagou o preço. Confere teu lacre. Confere tua carga. Mas principalmente, confere quem sabe demais da tua vida. Curiosidade mal resolvida pode te colocar no lugar errado. Confiança mal distribuída pode te deixar vulnerável. E detalhe pequeno ignorado pode virar problema grande. Eu sigo rodando. Sigo velho bruto. Sigo sem estrelinha. Mas agora eu rodo consciente. Nunca mais parei naquele posto. E nunca mais parei de prestar atenção nos sinais. Porque na estrada, meu amigo, nem todo perigo vem com sirene ligada. Às vezes ele vem com sorriso, café quente e pergunta demais. Eu entendi que aquela parada não foi sobre um posto. Foi sobre escolha. A gente acha que os grandes tombos da vida vêm com barulho, com aviso, com placa piscando. Mas quase sempre eles começam pequenos. Um detalhe ignorado. Uma conversa aparentemente inocente. Uma confiança entregue sem filtro. Eu não perdi só um noivado naquele dia. Eu perdi a versão ingênua de mim. E ganhei algo que vale mais do que qualquer carga filé. Consciência. A estrada me ensinou que caráter é o verdadeiro freio motor da vida. Se você não segura na hora certa, desce desgovernado. Que curiosidade sem prudência vira armadilha. Que informação na mão errada vira arma. E que confiança não é sobre contar tudo. É sobre saber a quem contar. Se essa história mexeu com você, se em algum momento você se viu ali, seja na boleia, seja numa relação, seja numa decisão pequena que virou gigante, então retribui essa troca. Deixa o teu like porque isso fortalece essa família de estrada que cresce a cada relato. Compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que anda confiando demais em quem faz pergunta demais. E comenta aqui embaixo. Você já ignorou um detalhe que depois mudou tudo na sua vida? Se inscreve no canal e engata o sininho. Não é só para acompanhar histórias, é para fazer parte de algo maior. Aqui a gente não conta só casos de estrada. A gente divide aprendizado.
divide cicatriz, divide consciência, porque no fim, todo mundo tá rodando alguma estrada. E eu te pergunto, se você estivesse no meu lugar naquele dia, teria parado naquele posto?